Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente. Pastor José Maria voltando com mais um programa aqui no YouTube. É a nossa reflexão diária, é o culto na sua casa, é o culto no seu lar. Muito obrigado por você fazer parte do nosso trabalho, por você nos acompanhar. Muito obrigado por você estar sempre conosco aqui diariamente, ou digo, às quartas, sextas e aos domingos, nos acompanhando aqui no YouTube. É uma forma, é uma maneira que eu tenho de poder compartilhar a palavra de Deus com todos vocês, visto que não temos ainda um programa na TV a nível nacional. Quem sabe um dia, se for assim a vontade de Deus, nós teremos um programa nacional. Tudo pode acontecer se nós estamos aqui, né? Quer dizer, chegamos até aqui, é porque o Senhor Deus tem nos ajudado, tem nos abençoado, tem estado ao nosso lado, tem sido o nosso refúgio, tem sido a nossa fortaleza. Então, agradeço imensamente a Deus, primeiramente, e a você que sempre nos acompanha e faz dos nossos cultos aqui, das nossas mensagens, a mensagem dele para a sua vida. Eu sei que você sempre aproveita e assiste como se você estivesse num culto. Eu sei que o tempo é curto aqui, o tempo é pequeno, nós dedicamos aqui no máximo 12, 15 minutos, mas eu acredito que é um tempo que podemos refletir, até porque a neurociência diz que o cérebro consegue concentrar para aprender entre 28 e 29 minutos. Se você olhar muitas palestras, muitas mensagens de alguns pastores americanos, fica entre 28, 27, 28 minutos por causa desse tempo pré-estabelecido, dizem, claro, a neurociência. Óbvio que daí nós precisamos ter uma tática, uma forma, uma maneira de inspiração que o próprio Deus começa a trabalhar na vida das pessoas. A Bíblia fala que Paulo uma vez começou a pregar e pregou a noite inteira. Jesus também começou a pregar e ficou 3 dias pregando e ninguém redou o pé. Então eu acredito que há uma unção que Deus pode liberar e de repente você pode assistir uma mensagem 1 hora e não se cansar. Então eu acredito que tudo é na direção de Deus. Claro que aqui no YouTube eu preciso ser resumido aqui, eu preciso fazer resumido até para o vídeo não ficar muito longo. E eu sei que uma coisa é você estar na igreja, outra coisa é você estar em casa, podendo assistir no conforto da sua casa. Claro que no conforto da sua casa você pode repetir a mensagem, voltar ao vídeo, ouvir de novo e etc. Mas também tem as distrações, né? Que se você não concentrar para acompanhar, as distrações acaba roubando a atenção do que foi dito, porque você pode estar ouvindo a mensagem, fazendo outras coisas e de repente as outras coisas se tornam prioridade no entendimento e às vezes você acaba perdendo alguma parte da revelação daquilo que Deus quer falar conosco. Eu falei no devocional de hoje, no livro de Êxodo, capítulo 23. E eu quero aproveitar aqui no YouTube e trazer essa explicação mais aprofundada para todos. Diz assim, Êxodo capítulo 23, versículo 1 em diante. Não espalharás notícias falsas, nem serás cúmplice do ímpio, para seres testemunha justa. Não seguirás a multidão para fazer o mal. No processo não deporás acompanhando a maioria para perverter a justiça. Nem ao pobre favorecerás na sua causa. Aqui Deus está falando aqui com Moisés, a lei da vida, a lei da misericórdia, da justiça, embora nós pegamos assim, mas a lei de Moisés, não, nós temos os mandamentos, que eram os 12 mandamentos, que garantia, vamos assim dizer, a ligação da pessoa com Deus. Esses mandamentos foram
transformados em dois. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o próximo como a ti mesmo. Agora, existem muitos outros mandamentos na lei que nós precisamos observar, que são válidos para nós hoje, para a conduta, para a nossa vivência, para nosso dia a dia entre pessoas, para a nossa boa comunhão, para a nossa mordomia cristã, tá? Para nós como cristãos entre a sociedade. Imagine comigo o cristão na sociedade. Você e eu na sociedade. O que é que nós precisamos observar? Observar o que Deus está dizendo aqui. Não espalharás notícias falsas. Bom, primeira coisa, hoje espalhar notícia falsa é muito fácil, porque às vezes você compartilha coisas que você nem sabe se é verdade. Às vezes você fala coisas que você nem sabe se é verdade. Alguém criou uma notícia falsa e você já vai logo curtindo, compartilhando nos grupos e você nem sabe se é verdade. Você é de Deus, mas pode ser que você está fazendo mal a alguém por compartilhar aquilo que você não sabe se é verdadeiro ou se é falso. Também disse o Senhor, não seja cúmplice do ímpio. O ímpio fez alguma coisa errada, não esteja do lado dele. O ímpio é aquele que despreza a boa palavra do Senhor e despreza as coisas sagradas. Também diz o texto, não seguirás a multidão, tá? Não seguirás a multidão para fazer o mal. Se a multidão quer, você precisa refletir e ver se o que a multidão deseja fazer é o justo, é o correto, é o que se deveria fazer. Inclusive, diz aqui, num processo não deporás acompanhando a maioria. As pessoas dizem, a voz do povo é a voz de Deus, mas é mentira, não é verdade. A voz de Deus, ela vem pela palavra, tá? Ela vem pela palavra, ela não vem pela voz da maioria. Porque você acha que a voz do povo é a voz de Deus? Não, não é. A voz de Deus é mansa, suave e vem quando nós ouvimos e ouvimos a sua palavra. Então ele está dizendo, num processo, não deporás acompanhando a maioria para favorecer ou perverter a justiça. Não faça isso. Não acompanhe a maioria num processo, tá certo? Não acompanhe a maioria. É importante você ter o entendimento de você falar assim, não, peraí, eu não posso ver a maioria aqui, eu preciso ver o que a palavra de Deus está fazendo. Nem para favorecer o rico, nem para favorecer o pobre. Você precisa andar segundo a palavra de Deus. Seguir segundo a palavra de Deus. Tá? Diz o texto ainda, se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, sem falta, reconduzirá ele. Tipo, se você encontra alguma coisa que é do teu inimigo, olha que interessante aqui, ó. Olha que interessante. Se encontrares o boi, se encontrares o celular, se encontrares, né, a carteira, se encontrares alguma coisa do teu inimigo, diz a Bíblia, reconduz aquilo à pessoa, tá? Reconduz. Aí Jesus diz assim, amarás o teu próximo, amarás o teu inimigo, né? E aí o inimigo aqui não é o diabo. O inimigo são pessoas que às vezes se colocam contra a gente. E o que eu preciso fazer? Se eu encontrar alguma coisa que pertence a ela, eu dou o que é devido. Por exemplo, às vezes você tem as suas diferenças com alguém, mas você sabe que aquela pessoa também tem qualidades. Então você fala das qualidades daquela pessoa. Não fala só das coisas ruins que aquela pessoa fez. Porque tem gente que é injusto. Ele só fala das coisas ruins que alguém fez. E não fala das coisas boas que aquela pessoa fez. Então aprendamos isso. Se formos falar de alguém, não fale só das coisas ruins, porque certamente aquela pessoa não tem só coisas ruins. Certamente entre as coisas ruins, você vai encontrar algumas coisas boas perdidas. E a pessoa às vezes fez até por você. E você precisa falar dessas coisas. Dentro de casa, minha senhora, no seu casamento, às vezes a senhora tem valorizado mais as coisas ruins que o teu marido tem feito,
tua esposa tem feito, teus filhos. Mas entre as coisas ruins, eu acredito que você vai encontrar algumas coisas boas, perdidas. E essas coisas boas você precisa reconduzir à pessoa, você precisa valorizar essas coisas boas, elogiar essas coisas boas. É o que o Senhor está dizendo aqui, tá? Quer dizer, reconduz, fale das coisas boas. O versículo 5 diz: se vires o jumento daquele que te odeia, deitado debaixo de uma carga, quer dizer, caiu, está fraco, não está conseguindo levar, não deixarás ali. Certamente o ajudarás a levantar. Ajuda ele a levantar. Se você vê alguém caído, não passa de longe e fala bem feito. Aí, ó, você ficou sabendo que alguém sofreu um acidente, ou perdeu o emprego, ou perdeu um dinheiro, ou teve um problema na família. Você que foi prejudicado por essa pessoa, você não pode olhar e falar, bem feito. Não, aqui está dizendo, se vires o jumento daquele que te odeia, deitado embaixo da carga, ou seja, a carga fez o animal cair, ou seja, o animal não consegue levantar por causa da carga. Aí está dizendo, vai lá, tira a carga dele, ajuda ele a levantar. Faça o bem para a pessoa, né? Não perverterás o direito dos pobres na sua causa. Da falsa acusação te guardarás. Não matarás o inocente e o justo. Não matarás o inocente e o justo, pois não justificarei o ímpio. Não vá condenar o justo achando que o ímpio está certo, porque Deus está dizendo, eu não vou poupar. Também não vai condenar o ímpio achando que o justo que está certo. Quer dizer, Deus está pedindo que nós olhemos com os nossos olhos, propriamente dito, para fazer aquilo que é certo, aquilo que é agradável. Você sabe que na nossa vida, né, tem muitas situações que nós vivenciamos quase parecida com esse texto aqui, que nós estamos vendo, que nós estamos lendo agora. Também, suborno não aceitarás, pois o suborno cega os que têm vista e perverte as palavras do justo. O suborno cega os que têm vista. O suborno aqui, estou falando de coisas espirituais. Sabe quando você acha que você está certa e que todo mundo está errado? Ou que todos estão errados? Sabe quando você acha que você está certo e que todos estão errados? Pois é, às vezes o suborno te cega. Às vezes você foi subornado pelo inimigo a pensar de um jeito que está destruindo a sua vida e a sua família. Só que você não está entendendo. Eu preciso que Deus abra os teus olhos para você ver. Porque às vezes o seu casamento, a sua família não está bem, porque os seus olhos estão cegos. Seus olhos estão fechados e você não está conseguindo ver, você não está conseguindo entender o que Deus está querendo falar. Também não oprimirás o estrangeiro, vós conhecereis o coração do estrangeiro, porque foste estrangeiro na terra do Egito. Deus está dizendo, você sabe o que é sofrer, porque vocês já sofreram. Naquilo que eu sofri, naquilo que eu já passei, eu preciso ajudar outras pessoas a se libertar daquilo que eu me libertei. Então você que sofreu no casamento e hoje está bem, você precisa ajudar aquelas pessoas que estão sofrendo aquilo que você sofreu. É o que Deus está dizendo. Não oprimirás o estrangeiro, porque vocês sabem, vocês foram estrangeiros na terra do Egito. E vocês sabem muito bem o que é viver como estrangeiros. Eu oro por vocês agora, para que nós tenhamos sabedoria, para que nós tenhamos entendimento, para que nós tenhamos a habilidade de viver na casa de Deus. Oremos agora. Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Êxodo 23, de 1 a 9, foi o que nós lemos hoje. E aqui nós entendemos, Pai, muitas coisas que nós às vezes deixamos de fazer no nosso dia a dia. Muitas vezes o nosso coração se coloca com a multidão. Muitas vezes o nosso coração vê o nosso inimigo caído e nós não ajudamos. Às vezes nós percebemos aqueles que nos odeiam passando por alguma situação
E nós simplesmente passamos de lado, ou às vezes sequer olhamos. Pai, eu preciso pedir ao Senhor, nos dê a tua bênção, a tua graça, a tua habilidade. Nos fortalece, meu Pai, segundo o poder do teu nome. Nos fortalece segundo a habilidade da sua palavra. E nos dê, Senhor, a capacidade, nos dê a condição para que nós possamos viver melhor. Sim, meu Deus, nós precisamos viver melhor. Viver melhor é a nossa oração. Abençoa cada família, abençoa cada pessoa que ora conosco agora e te pedimos, estenda, ó Deus, as tuas mãos para ajudar e para abençoar a todos. É o nosso pedido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém? E assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, palavra simples, mas falou comigo, viu? Se falou comigo, eu acredito que também falou contigo. Eu vou terminar aqui nosso programa, tá? Que Deus te abençoe, que você viva refletindo no que falamos, tá? Depois você lê novamente, Êxodo 23, de 1 a 9. Pense e vamos viver como Deus quer que nós vivamos, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Se você quiser enviar sua oferta, seu dízimo para a igreja, ajudando os nossos trabalhos, basta você acessar o nosso Pix, que está aí aparecendo, e aí você consegue colaborar generosamente com a obra de Deus, tá bom? Falando isso porque várias pessoas perguntam como faz para ajudar a obra de Deus. E algumas pessoas até dizem, pastor, não esquece de falar, porque tem pessoas que não sabem como fazer para colaborar com os trabalhos da igreja. Então, se você deseja, de alguma forma, fazer a obra de Deus conosco, agradeço muito a generosidade do seu coração. Voltarei sexta-feira. Deus abençoe, um forte abraço e até lá.